bom dia, que Deus ilumine a sua vida. Nós sabemos que a palavra do Senhor afirma dizendo claramente que vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, disse o Senhor. Por isso, nós entramos nessa live, faz um tempinho que a gente está parado, a gente está procurando voltar a fazer live novamente com vocês. E eu quero falar a respeito da história, de Jó. Jó, que era um homem muito abençoado, muito próspero. Jó era um bilionário do nosso século. Amém? Mas Jó, ele tinha a sua vida diante do altar de Deus. Ele tem a sua vida diante do altar de Deus, mas houve um dia em que Jó jamais imaginaria que ele ia passar por aquilo que ele ia passar. E a provocação foi do inimigo. Você vê que às vezes certas ocasiões acontecem na nossa vida porque Deus está vendo e mostrando para o diabo que mesmo nós, que não temos, às vezes, passando por tribulações, doenças, enfermidades, desempregado, estamos na pindaíba, nós não negamos o nome de Jesus. E essa é a razão de Satanás provocar Deus numa batalha que envolveu a vida de Jó. Jó, que possuía suas riquezas, tinha uma família bonita, tinha seus empregados, enfim, Jó era um bilionário daquela época. Mas mesmo assim, quando o inimigo estava rodeando a vida de Jó, como rodeia a sua vida, como rodeia a minha vida, como rodeia nossas vidas. Você vê que Deus pergunta de onde você vem. E o inimigo, o diabo, fala para Jó, para Deus, que vem de rodear a terra. Ele estava rodeando a terra. Veja só que ele não estava parado. Ele não para, ele é 24 horas tentando procurar a quem possa tragar, tentando procurar uma vida que dê lugar a ele para ele destruir. Procurando um lar, uma família que dê lugar a ele para ele destruir, para ele arrasar, para ele acabar com tudo. Essa é a função do inimigo. A função do diabo é matar, roubar e destruir. E ele estava rondando a terra naquela hora para fazer exatamente isso. E quem ele achou? Ele encontrou Jó. E quando Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? Ele disse, acabei de rodear a terra. E Deus fala o que para ele? Porque Deus viu que Satanás já estava rodando a vida de Jó. E Deus pergunta, você viu? Olha só a pergunta de Deus para Satanás. Você viu o meu servo Jó? Ou seja, você viu o meu servo Jó? Que é temente, desvia-se do mal. Amém? Então, naquele momento, a gente observa que Deus também já estava observando a vida, estava observando não só Deus estava observando Satanás, porque Satanás já estava de olho na vida de Jó. Então Deus pega e pergunta, viste meu servo Jó? E naquele momento o inimigo, ele parou e olhou e disse para Deus, também, o Senhor dá de tudo a ele, até eu, como se diz assim, o Senhor dá de tudo para ele, tem boi, fazenda, riqueza, tem uma família bonita, ganha bem, é bem sucedido, é um bilionário do nosso século. Então, o Senhor dá tudo para ele, até eu, como se diz assim no ditado, Mas Deus diz assim, então tá bom. Aí o inimigo propôs para Deus, disse assim, então deixa eu tocar em alguma coisa dele, eu quero ver se ele não vai negar o Senhor. Às vezes o inimigo, ele toca alguma coisa nossa para ver se a gente vai negar Jesus. A gente vai dizer, tchau, Jesus, estava legal enquanto eu estava aqui nesse emprego, mas eu perdi meu emprego bom, que eu ganhava bem, agora eu não quero mais saber de Deus, não quero saber mais de ser crente. O inimigo quer isso, e às vezes ele prova a gente nessa parte.
Ah, eu estava bem de saúde, agora fiquei doente, Deus não está comigo. É o inimigo ali naquela hora, esperando você negar a Deus, você dizer tchau para Deus e falar sim para o inimigo. Mas Jó, naquele momento, estava ali, que Deus falou assim: vai lá, Satanás, toca nas coisas dele. E eu tenho certeza que ele não vai me negar. Ele não me serve só pelas coisas que eu dou a ele. Ele me serve por amor a mim. Amém? Deus podia confiar em Jó porque Deus conhecia Jó. Agora eu pergunto, Deus nos conhece? Conhece. Nós que não conhecemos a nós mesmos. E nós que não conhecemos a Deus. Entendeu? Então naquele momento Deus fala para Satanás ir, porque ele sabia que Jó, quem Jó era. Deus sabia que ele podia tirar tudo de Jó, que Jó não servia a Deus por causa da riqueza. Jó não servia a Deus por causa de uma boa vida. Jó servia a Deus por reverência, por amor. Amém? E naquele momento estava em jogo a fé e a vida de Jó na provação e na batalha entre Deus e o inimigo. O inimigo contra Deus. E quem estava no meio? Duelo ali da briga. Era Jó. Então o inimigo veio com tudo e tocou na prosperidade de Jó, tirando tudo que ele tinha. E cada hora era uma notícia ruim. Notícia ruim corre rápido, até pelo telefone. Se tivesse telefone naquela época, os caras nem tinham saído de lá de onde eles vieram. Eles já ligavam para Jó e falavam: ó, Jó, aconteceu isso aqui de ruim, morreu seu gado todo, morreu seus burros, seus cavalos. Amém? Mas o mensageiro foi lá: ó, aconteceu uma tempestade lá, morreu todos os animais, só eu sobrevivi para vir aqui te dar resposta. Amém? E aí cada hora vinha uma notícia e Jó já sentindo abalado no coração, aquela coisa: mas como eu sou dizimista, eu sou ofertante. E daqui a pouco, por último, veio a notícia que Jó perdeu todos os seus filhos. E aí, já como não bastasse, Satanás vai de novo diante de Deus e desafia novamente. Veja só que o inimigo não contenta, enquanto ele não te vê no chão, enquanto ele não te vê no chão, na lama, ele não para de desafiar você diante de Deus. Ele não deixa a sua vida enquanto ele não te vê você dizer tchau para Deus e sim para Satanás. Ele não larga você. E ele foi lá diante de Deus e falou assim: também pele por pele e pela sua vida é o que o homem dá tudo. Deixa eu tocar no corpo dele, eu quero ver se ele não vai negar o Senhor. E Deus sabia que ele podia contar com Jó, porque ele conhecia Jó. Então Deus sabia que Jó não servia a ele por causa do carro 0 quilômetro, Jó não servia a ele por causa do apartamento. Isso é pecado? Não, de forma alguma. Estou mostrando por que Jó foi fiel, porque Jó não servia a Deus por interesse, Jó servia a Deus porque amava a Deus. Por isso ele foi chamado de justo. Justo não significa que ele era fiel, não tinha erro, não tinha defeito. Justo significa que ele seguia a Deus por justiça, por amor, a palavra e os mandamentos de Deus. Então naquele momento, Satanás vai com toda a fúria e toca na carne de Jó e coloca uma lepra no corpo de Jó. E Jó começa a ficar definhado. Os seus amigos correram. Nessas horas, os amigos vão embora, desaparece mesmo. Quando você está bem na vida, quando sua casa está em abundância, em prosperidade, os amigos sempre, aos finais de semana, estão lá visitando você. Oi fulano, oi cicrano, está todo mundo almoçando com você, está todo mundo passeando com você, está todo mundo do seu lado, batendo tapinha no ombro. Mas quando você cai na pindaíba, quando você cai na jossa, na lama, todo mundo sai fora. Até os parentes, ó, vai embora. Só fica algumzinho. E ainda por cima disso, Jó ainda está doente. Está lá no canto lá, a mulher dele vai e diz para Jó: esse é o Deus que você serve? Amaldiçoa esse Deus e morre. Como já se não bastasse ele perder tudo, ainda a esposa ainda manda ele amaldiçoar. E fora isso, alguns dos parentes de Jó que veio até a casa dele para ver como que ele estava, vivia condenando Jó.
É o seu pecado, Jó, confessa. Porque crente é assim, né? Crente, qualquer coisinha que acontece com o outro é pecado. Ah, se está assim, é pecado. Pecou, já pecou, está adultério, às vezes Deus está provando. Deus estava provando a vida de Jó, mas os parentes de Jó estavam achando que ele estava em pecado. Tá vendo como que é a situação? Nesse momento, além das pessoas te abandonar, elas querem jogar pedra em você. O inimigo, ele não cessa enquanto ele não vê você negar Jesus. O que ele quer é que você negue a sua fé. O que ele quer é que você negue a fé em Cristo Jesus. Às vezes eu estou falando com pessoas que estão passando por problemas difíceis, por problema de enfermidade, parente, briga no lar, na família, e você já está quase dizendo tchau para Jesus. Olha o exemplo de Jó. Deus podia confiar em Jó, porque Jó não servia a Deus por causa de aparência, por causa de riqueza, como estava falando para você. Jó servia a Deus porque amava a Deus. Por isso que o primeiro mandamento é esse: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de tudo que você entende por coisa boa, ame a Deus. Por isso ele deixou esse primeiro mandamento, para que um dia você passasse por uma provação, por uma situação como passou Jó, não abandonasse a Deus, porque você serve a Deus por amor e não por interesse, não pelos bens materiais, não pelo que Deus te dá, mas pelo que Deus é para você. E Deus podia confiar em Jó. E Jó, naquele momento, quando viu seus amigos todos abandonando ele, e seus parentes condenando ele, Jó se encostou num canto e começou a cutucar a sua pele, o seu corpo com um caco de telha, tirando as cascas da ferida. E quando não, Satanás não conseguiu fazer Jó se dobrar diante dele. Satanás não conseguiu fazer Jó dizer não para Deus. Satanás não conseguiu fazer Jó negar a Deus, mesmo estando com aquela doença, mesmo perdendo os filhos, mesmo perdendo a prosperidade, mesmo estando sem saúde, mesmo a esposa tendo abandonado ele, mesmo que os parentes estavam apedrejando ele, Jó não negou a Deus. Ele disse não para Satanás e sim para Jesus. Sim para Deus e não para o inimigo. Porque ele sabia que atrás daquilo lá, ele sabia, porque ele mesmo disse com a própria boca: Deus me deu, Deus tirou. Nu eu vim e nu eu vou voltar. Não vou levar nada disso. Isso é um momento da minha vida. Se eu morrer agora, eu não vou levar minha casa, não vou levar nada disso. Então Jó servia a Deus por amor. E por isso o amor venceu o diabo. Não foi... As pessoas pensam assim: ah, mas Deus estava ali ajudando Jó, impulsionando Jó. Não, querido. Não. Se fosse assim, não ia valer. Amém? Deus podia confiar em Jó, porque Deus sabia que a fé de Jó não estava agarrado em bens materiais. Essa é a diferença. E tem gente que prega em cima do altar dizendo que Deus estava ajudando Jó a vencer o diabo. Não. Ali era uma batalha que Satanás queria ver se o homem era capaz de vencê-lo, ele, sem a ajuda de Deus. E Jó mostrou para o diabo que o diabo, mesmo tocando nele, tirando tudo que ele tinha, ele continuaria servindo Deus. Porque ele mesmo disse: eu vim nu ao mundo, nu eu vou voltar para o mundo. Louvado seja Deus. Veja só que mesmo em meio à dor, à tribulação, aos problemas, Jó ainda louva a Deus. A gente pode pensar assim: mas que fé louca é essa? Tanto problema, tanta situação difícil na vida de Jó e ele louva a Deus ainda. E aí então, quando o inimigo viu que ele não ia negar, Deus repreende o inimigo e manda os anjos devolver em dobro tudo o que Jó tinha. Ainda preservou a sua esposa. E com a sua esposa ainda fez 7 filhos muito mais bonitos do que os outros que tinham. Não desmerecendo, mas Deus deu tudo em dobro na vida de Jó. Quando nós não negamos a Jesus,
E nós dizemos não para Satanás, nós dizemos não para o mundo, dizemos não para as coisas que nos faz pecar diante de Deus. Nós saímos triunfando com a vitória dobrada em nossas vidas. A todo momento, Jesus disse na sua palavra, a todo momento nós somos provados, a todo momento nós somos tentados pelo inimigo, mas é dizer não. Não para o inimigo, não para a tentação. Pastor, mas eu estou cheio de problema. Pastor, eu estou doente. Pastor, eu estou com um parente internado. Minha esposa, esposo. Pastor, meu casamento. Diga não para Satanás. Continue lutando, tendo fé, acreditando que Deus vai mudar o quadro da sua vida. Abençoar você poderosamente. Será isso real, pastor? Não é eu que estou falando, a Bíblia que diz que Deus faz isso. Quando nós dizemos não para o diabo, quando nós dizemos não para o mundo, quando nós dizemos não para Satanás. O inimigo não nos tenta no momento de abundância, no momento de prosperidade, ele nos tenta no momento da dificuldade. No momento da dificuldade é que Deus sabe quem nós somos e mostra para nós quem nós somos. Então, que hoje pela manhã, essa live é curta, já estou terminando, que Deus possa mostrar para você, nesse momento, através dessa live, dessa pregação da palavra de Deus, uma ilustração, e que você aprenda a servir a Deus não pelo que você tem, servir a Deus não pelas coisas materiais, não ficar o tempo todo desejando obter os bens materiais, dinheiro, essas coisas. Tudo isso é necessário sim, é necessário. Mas não faça a sua fé, o seu amor a Deus baseado em coisas. Não barganhe-se com Deus. Ah, Deus, se o Senhor me dá um carro 0 km, eu vou te amar para sempre. Ah, Deus, se o Senhor me dá um apartamento, eu vou te amar para sempre. Ah, Deus, se o Senhor me dá o emprego do meu sonho, eu vou te amar para sempre. Não barganhe com Deus a sua fé, nem o seu amor. Diga para Deus, Deus, me abençoe, me dando saúde e força para me te servir, te adorar. E Deus vai abençoar não só isso, mas Ele vai te dar muito mais. Essa é a verdade. Salomão pediu só sabedoria. Ele poderia pedir, ah, Deus, eu quero viver eternamente. Mas Salomão pediu só sabedoria. Ele poderia pedir riquezas. Eu quero ser o homem mais rico da face da terra. Não é verdade? Quando Deus falou para Salomão, pede o que quiseres que te dê, Salomão. Então Salomão podia, quero a morte de todo mundo. Não, mas ele pediu entendimento, sabedoria, porque com a sabedoria ele podia fazer muitas outras coisas. Por exemplo, agradar a Deus. Com sabedoria ele poderia agradar a Deus. Então a nossa vida é provada o tempo todo. Mas saiba de uma coisa, aprenda a servir a Deus por amor, não pelas coisas que você tem. E mesmo que você tenha, nunca pegue teu coração a essas coisas, porque elas vão ficar. O carro, quando você morrer, vai ficar. A casa, os bens, a loja, a empresa, os amigos, as pessoas. Tudo vai ficar. Você é que vai. Então, quando você for, saiba de uma coisa. Teu coração tem que estar preparado para encontrar com o Senhor. E isso que é o mais importante. A luta vale a pena. A prosperidade é uma dádiva. A saúde é uma graça de Deus. Viver bem é uma maravilha que Deus nos concede. Amém? Viver momentos maravilhosos, temos que aproveitar, sim. Todos eles são proporcionados por Deus, mas não devemos nos agarrar a essas coisas. Não devemos fazer disso uma maneira de servirmos a Deus. Nós servimos a Deus só enquanto está bem. Se for mal, nós abandonamos Deus. Aí nós estamos tratando Deus como se Deus fosse um cara que vivesse barganhando conosco. Não é verdade? Então, a sua fé tem que ser verdadeira e real. Ame a Deus da forma que você estiver. Se agora você está empregada, ame a Deus, não seu emprego. Se agora você está desempregado, ame a Deus, porque a porta vai se abrir. Se nesse momento você está vivendo uma vida difícil, não importa o que as pessoas falam, que você está na lona, não importa o que as pessoas falam, que você está debaixo, que você não vai conseguir, não importa. Olhe para Deus, olhe para cima.
Olhe para Deus e diga: Deus, eu te amo. Mesmo estando nessa situação, eu te amo. E eu digo não para o diabo e sim ao Senhor. Eu continuo te amando. Mesmo não tendo uma casa própria, eu continuo te amando. Mesmo não tendo um emprego que eu quero, mas eu continuo te amando. Mesmo as pessoas falando, eu continuo te amando, Deus. É isso que Jó tinha na vida dele. Ele amava a Deus independente do que ele tinha. Então nós temos que aprender a amar a Deus independente do que nós temos. Se temos uma família abençoada 100%, se não temos, continuamos amando a Deus. Não podemos deixar esse amor esvair do nosso coração jamais. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com uma palavra de reflexão para a sua vida. Forte abraço. Quem esteve com vocês, Pastor Gildo, do Rio de Janeiro, Campo dos Goitacazes, da Igreja IPDS, Igreja Pentecostal. Deus é Supremo. Forte abraço. Deus abençoe.